Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, na vigilância, na oração. Vigilante sempre segundo aquele que é o nosso vigia, porque em vão vigia o sentinela, se não for o Senhor Jesus Cristo, o nosso guarda, que guarda a cidade, que guarda a nossa casa. Aqueles que estão segundo o alicerce seguro, do qual não se abala. Ele é o alicerce seguro, a pedra angular. Aquele que nos mantém firmes, de pé, dia após dia. O construtor que tem mais honra do que a própria casa. A ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre. Aquele aonde quando estava, seja diante dos fariseus, que era um disfarce, a hipocrisia, o fermento que levedura toda a massa, aqueles que permitem ser influenciados, saduceus, que era uma seita, não criam na ressurreição, os anciãos, aqueles que ele dizia: praticais o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem. Seja ali, ele dizia: o reino dos céus está muito próximo de vós, aonde estava diante dele aquele que podia os justificar, porque ninguém pode ser justificado senão por aquele que o Pai lhe outorgou poder e autoridade. Aonde não nos justificamos a si mesmo, há quem nos justifica, aquele que irá julgar no tribunal de Cristo, aonde há mais esperança para aqueles que dependem dele e estão dia após dia sendo justificados por aquele que nos mantém nas obras de justiça. Ele dizia a eles: vós, se crescem em vossas escrituras, estariam me conhecendo, porque não falo de mim, falo do Pai. Mas assim como o rejeitava, estava rejeitando o próprio Pai, aonde tudo que foi dito nos profetas, na lei de Moisés, nas lamentações, nos salmos, diz a respeito do nosso Senhor, aonde ele se cumpriu quando ali pregado no madeiro. A ordenança agora é anunciar segundo o seu Espírito, anunciando o Evangelho, aonde aprendemos não de homens, mas por revelação divina. Por isso estamos apartados de toda injustiça, e a ele seja toda honra e toda glória para hoje e todo sempre. Aquele que nos fortalece e nos capacita dia após dia a estar nas mesmas obras. Ele dizia a eles: vós, por conta das vossas tradições meramente humanas, suas purificações exteriores, suas festas de lua nova, aonde o Senhor já dizia que estava a ponto de os vomitar, estão a cada vez mais distante do Pai, porque rejeitavam o elo da perfeição, aquele que podia os justificar, assim como são muitos hoje que seguem segundo as suas purificações exteriores, impossíveis de o justificar, e ainda traz ira por colocar outro fundamento que não é segundo o Evangelho. Anunciam um disfarce, falam que são cristãos, que são evangélicos, mas na verdade é um ministério da iniquidade, onde a palavra diz que há dois senhores: o príncipe deste mundo, que já foi julgado e expulso, aonde aqueles que perseveram sendo enganados e enganando a muitos têm o mesmo fim. E o príncipe que foi feito rei dos reis, senhor dos senhores, senhor dos exércitos, do qual nós anunciamos segundo o seu Espírito,
segundo a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, assim nos ensina o Senhor. Combatemos um bom combate segundo a fé opera em nós. Usamos o escudo da fé, do qual anulamos todos os dados inflamáveis do maligno, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, cingindo os lombos com a verdade, a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, como nova aliança, da qual ele é aquele que tudo opera e executa. Dá ordem aos seus anjos, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos e permanecemos dia após dia, segundo a sua graça nos basta, a sua verdade que é um escudo e broquel. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos e não tememos mal algum. Ele disse: não temeis os meros mortais, que podem somente lhe retirar o pneuma, o fôlego de vida, e nada fazer com a sua alma. Antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que tem a chave da morte, do inferno, aquele de depois de tirar o pneuma, o fôlego de vida, do qual não há quem possa retê-lo. Ele tem o poder e a autoridade para lançar aonde o fogo não se apaga, o verme não se queima, aonde muitos vão desejar morrer e não há como, aonde o seu verme não se queima. A este temeis, aquele que pode lançar tanto a alma como o corpo, aonde o fogo não se apaga. Mas aqueles que seguem não seguem segundo a rebeldia, aqueles que se arrependem e nova criatura e busca acatar as suas advertências e perseverar como nova criatura, são aqueles que ele dirá: vinde benditos do meu Pai. Ali não haverá choro, aonde lá no rei de Sodoma haverá censura, só choro e ranger de dente. Agora no alto dos céus, aqueles que os anjos os levarem, que ele disse: aquele que me confessar diante dos homens publicamente, demonstrar pelo vosso bom proceder, o confessarei diante do meu Pai e dos meus anjos. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros. Aquele que rejeita, eu rejeitem diante do meu Pai e dos anjos. Aonde aqueles que os anjos os levarem, ali haverá só júbilo, alegria, não haverá mais morte, nem mesmo noite. Ali só haverá paz. Ali são os pastos verdejantes, as águas tranquilas, aonde o Senhor é nosso pastor, e ali não haverá mais tristeza e só júbilo. Seremos como que anjos. Não se traz mais à memória do que aqui passamos. Por isso estáis examinando a si mesmo, buscais sempre a verdade do alto, sem hipocrisia, a verdade que liberta, que cura e restaura, e aqueles que acatam essas advertências, os dias vão bens e longos nessa terra, e ainda se alcance a vida vindoura, aonde tudo aqui encerrará como uma explosão, aonde tanto a terra como a expansão, assim como o segundo céu, onde está as lumiares, as estrelas, vai ser como um desenrolar, tudo acabará, encerrará, e haverá um abismo entre aqueles que estão no lago de fogo, como aqueles que estão nas regiões com júbilo, aonde ninguém pode passar de um lado para o outro. Assim nos ensina a palavra do nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.